Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro bate-papo junto com a B3. Eu sou a Brenda, sou gestora de projetos nacionais aqui na Empower e também é responsável pelo programa de relacionamentos com a B3. E complementando o time Empower, nós temos o Massal, que ficará responsável pela curadoria de perguntas. Super bem-vindo, Massal. Olá, pessoal, muito bem-vindos também. Eu sou o responsável hoje pela curadoria das perguntas, então caprichem, né? Hoje é a hora, acho que, de zerar todas as nossas dúvidas sobre o tema. Vamos aproveitar bastante aqui que a gente tem a super presença da Gabi, super especialista no tema. Então caprichem, vão caprichando nas perguntas que eu vou trazendo aí para o nosso bate-papo. Boa, mandei muitas mesmo porque o tema é quentíssimo, né, Massal? E complementando o nosso time da Empower, a gente tem o JP, que vai ficar responsável pela nossa transmissão. Vocês já conhecem o JP de outros webinars, né? Então, super obrigada, JP. E para quem ainda não conhece a Empower, nós criamos programas de relacionamentos para conectar jovens e organizações estudantis com as principais empresas do nosso país, né? Então, o nosso principal objetivo é realmente compartilhar conhecimentos dessas empresas com vocês, para que vocês possam utilizar nos projetos que vocês desenvolvem e para que eles sejam efetivamente relevantes para vocês também. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a Empower e também sobre a B3, é só vocês acessarem as nossas redes sociais e se cadastrarem na nossa plataforma. Todos os links estão na descrição do bate-papo, então fiquem super à vontade. Bom, para a gente iniciar o nosso webinar, eu gostaria primeiramente de agradecer super as nossas 23 organizações estudantis parceiras, que são tanto solicitantes quanto parceiras da B3 durante todo o nosso programa de relacionamentos. Então, super obrigada pelo apoio na divulgação, pelo suporte e por toda a parceria de sempre. E para a gente começar efetivamente falando um pouquinho sobre o nosso tema, né? O tema que a gente escolheu para o nosso primeiro webinar com a B3 foi replanejamento estratégico. Tenho certeza que é um tema super quente, como a gente já comentou. É um tema super em alta, principalmente pelo período que a gente está agora, né? A gente está vivendo em pandemia, mas ao mesmo tempo as organizações estudantis não pararam. Então eu acho que é uma super oportunidade aí para vocês fazerem muitas perguntas, botar tudo em prática e principalmente aprender muito com a B3, que é uma super empresa, né? Então, sem mais delongas, eu gostaria muito de apresentar a vocês a Mari Paiva. A Mari, coordenadora de carreira e desenvolvimento da B3 e diversidade. Então, Mari, super obrigada pela sua presença e fique à vontade. Obrigada, Brenda. Obrigada, pessoal da Empower. Obrigada a todos que estão aqui hoje. Bem-vindos aqui à live. Espero que seja bacana para vocês também. A gente está muito feliz de poder compartilhar aqui com vocês. Bom, gente, então, para começar, eu queria apresentar um pouco para vocês, né, sobre a B3, contar mais quem nós somos, né, falar um pouco mais sobre a nossa cultura, valores, diversidade, né, para assim vocês entenderem um pouquinho melhor, né, quem é a B3. Bom, então, para começar, né, vamos lá com essa pergunta. Quem é a B3? Né? A B3 é a Bolsa do Brasil, né? E a principal infraestrutura do mercado financeiro brasileiro. Né? Então, somos uma empresa brasileira, nós temos o país, né, no nosso DNA, na nossa essência, na nossa identidade. A gente quer contribuir para um futuro melhor, a gente quer potencializar o desenvolvimento do mercado financeiro e, consequentemente, o desenvolvimento social, né? Além disso, e como que a gente faz isso, né, na verdade? A gente faz isso com transparência, com inteligência, confiança, jogando junto, né, com os nossos clientes e com o mercado também. Podemos seguir. Bom, aqui eu trouxe para vocês uma visão, né, de como, em ordem cronológica, uma linha do tempo, né, de como chegamos hoje na B3. Né? Então, a B3 surgiu, na verdade, em 2017, depois da fusão, né, da BMF-Bovespa com a CETIP. Né? Então, a B3 é uma marca, né, nova, jovem, embora a gente traga, né, o legado das duas empresas, a B3 como marca ainda é uma empresa jovem. Né? E esse é um grande marco para a gente.
Então, em 2017 surgiu aqui a B3, em 2019 nós fizemos algumas aquisições, né, de empresas, como a Portal de Documentos, a BLK, de sistemas financeiros, e assim, né, é o nosso objetivo, né, ir crescendo para a gente conseguir agregar mais valor ao nosso negócio e conseguir, né, atingir a nossa missão, que é potencializar o mercado e o Brasil. E a B3, gente, ela é uma das maiores bolsas de valores do mundo, né? E hoje a gente atua com os mercados, né, de ações, o mercado de derivativos, de renda fixa, de serviços, né, para toda a cadeia de financiamento, né, tanto para veículos como imóveis, e também a gente garante toda a infraestrutura tecnológica, né, para manter esse ecossistema, o negócio da B3 funcionando, né? Então, através da tecnologia da B3, o que a gente traz para o mercado, né? Então, para as corretoras, a gente permite que elas ofereçam, né, mais diversidade, novas alternativas, mais diversificação na carteira de investimento para os clientes. Para as empresas, para as grandes empresas, a gente promove, né, permite que elas se financiem para que elas possam expandir os negócios e com isso gerar empregos, né? E aqui a gente volta a falar de impacto social. Para os bancos, a gente permite que eles façam, então, uma melhor gestão, né, tanto de risco como de crédito, e a gente também impacta, né, os brasileiros, né, o nosso dia a dia aqui, como pessoa física, também é impactado quando a gente usa alguns serviços como TEDs, ou quando a gente busca o financiamento de um veículo ou de um imóvel. E aqui, pessoal, a gente traz para vocês uma visão, né, dos nossos negócios, da nossa receita, esse valor, né, esses números que a gente está trazendo são referentes aí a 2019, mas hoje, então, a gente tem, né, 67% da nossa receita é representado pelos produtos, né, listados, 14% pelos produtos de balcão, 8% então é pelos produtos ali de financiamento, pela infraestrutura de financiamento, e 11% são esses serviços de tecnologia e dados que a gente oferece para o mercado. Tá? Nós temos uma presença, né, embora a gente seja uma empresa brasileira, nós temos uma presença global, né? Hoje a gente tem aproximadamente 2.500 funcionários, passando um dado aqui mais atualizado, e nós somos também uma empresa de capital aberto, então nós temos ações que são negociadas hoje, né, na Bolsa, né? Então, e a nossa governança também, né, é muito robusta. Nós somos, como comentei, né, uma das maiores bolsas do mundo, né? Então aqui a gente traz uma visão para vocês, né, da onde a gente se localiza em relação a outras grandes bolsas. E nós temos participação acionária, né, nas bolsas do Chile, Colômbia, Peru e México, né? Então a gente tem um posicionamento global e importante também. E para trazer uma visão melhor, né, do nosso ecossistema, né, acho que aqui essa imagem define bastante como a gente impacta, né, o mercado financeiro no dia a dia, todos os dias, né? Então, de uma forma mais direta, né, a gente impacta as concessionárias, a gente impacta as empresas, as financeiras, locadoras de veículos, bancos, os investidores, as assets, as startups e fintechs, né, e por aí vai. A gente também tem um relacionamento, né, dentro do nosso ecossistema e regulando todo o nosso mercado. A gente tem aqui alguns órgãos, né, como CVM, Bacen, SUSEP, Previc, e num olhar mais macro, né, a gente também tem um impacto no país, como eu já falei, no Brasil, gerando mais empregos,
potencializando o desenvolvimento do mercado, né, e gerando assim um maior crescimento para o país também. E um ponto super bacana que eu quis trazer aqui para vocês, né, é o posicionamento tecnológico em relação à inovação que a B3 traz, né? Então, com certeza, né, ninguém aqui acompanhou, né, como aqui na foto, a época do pregão, que tinha ali uma lousa. Imagina como era na época, né? Tudo escrito à mão. Acho que o pregão Viva Voz, né? Algumas pessoas já tiveram contato. Então, ao longo de toda a história, né, e de toda a inovação tecnológica, a B3 acompanhou também esse processo, né? E agora, nesse momento que a gente está, onde a gente fala muito de transformação digital, de métodos ágeis, né, para conduzir os projetos, de inovação, a B3 também vive esse momento, né, e respira essa cultura aqui dentro. Então, a gente tem hoje, né, como eu falei, inovação sempre fez parte da nossa história, né? A gente conseguiu evoluir, trazer mais rapidez para as operações, para as negociações, que hoje acontecem em microsegundos, né? Lembrando que a gente saiu ali de um passado que era escrito à mão na lousa, para uma negociação em microsegundos, né, envolvendo participantes no nível global. E hoje a gente tem uma área, né, que é o FORC, que é uma área focada realmente em inovação, em trazer esse mindset, em fomentar essa cultura aqui dentro da B3, né? Então, essa área, ela traz a inovação, né, e fomenta a inovação através desses 3 eixos, né? Então, primeiro, desenvolvendo o mercado, né, através do aculturamento, como eu falei, fomentando, trazendo esse mindset aqui para dentro da B3 e através de novas oportunidades. Então, é através do FORC que a gente tem uma série de inovações, que a gente consegue trazer projetos de inovações aqui dentro e nos aproximar também, né, do ecossistema de startups, especificamente fintechs, né, que hoje estão aí, né, crescendo, surgindo novos negócios a cada dia, e as startups conseguem trazer, né, agilidade, rapidez, né, para algumas etapas do processo aqui, de todo esse ecossistema que eu acabei de apresentar para vocês. Então, é através do FORC que a gente também estimula, né, o desenvolvimento e as startups, as fintechs que têm sinergias aqui com o nosso negócio, né? Então, seja patrocinando essas startups, desenvolvendo, investindo nelas, né? E assim fomentando, então, o desenvolvimento também do mercado. E aí, pessoal, aqui a gente fala, então, né, de diversidade, que é um tema, uma estratégia super importante, né, aqui para a B3. Desde 2017, a gente vem fazendo um esforço, né, para construir uma estratégia de diversidade. Então, a gente começou num processo muito educativo, sensibilizando, né, os nossos funcionários, os nossos líderes, que isso é muito importante para uma estratégia de diversidade dar certo, acontecer. A gente aplicou um censo, né, interno, onde a gente mapeou, né, a nossa população B3 e com base nesses resultados nós criamos, né, 5 núcleos de afinidades. Então, hoje a gente tem um núcleo de gênero, um de raça e etnia, um núcleo LGBT+, um núcleo PCD e um núcleo de gerações, né? E esses núcleos são formados por funcionários que demonstraram interesse em participar, pessoas que têm lugar de fala, que representam grupos minorizados e pessoas que não têm lugar de fala, mas que se identificam, se interessam pelos temas e que querem ajudar realmente a B3 a desenvolver cada vez mais a nossa estratégia de diversidade, né? Então, desde 2018, 2019, principalmente, a gente fez muitas ações afirmativas, né,
internas, externas também. A gente tem falado muito, né, olhado muito para a representatividade nos nossos processos seletivos, nos nossos programas, com os nossos parceiros também, né, porque essa realmente é uma temática muito relevante aqui para todo mundo, né? Então, a gente trouxe aqui alguns exemplos, né, de ações. Então, além dos núcleos, nós participamos também do Ring the Bell for Gender Equality, que é um movimento que todas as bolsas fazem ali no Dia Internacional da Mulher. A gente também participa do Outstand, que também é um movimento de várias instituições financeiras, né, para falar sobre o tema LGBT+. E a gente também aderiu ao Women's Empowerment Principles, né? Então, são aqui alguns exemplos de como a gente tem fomentado e trazido diversidade aqui para dentro. E tudo isso, pessoal, né, todas essas informações que eu trouxe, né, elas acontecem, a gente vive, sente isso aqui dentro da B3, porque a nossa causa, né, é conectar, desenvolver e viabilizar o mercado financeiro e de capitais. Para assim, né, junto com os nossos clientes e com a sociedade, a gente poder impactar, né, e potencializar o crescimento do Brasil. Então, ao longo aí de todos os slides, as informações aqui que a gente passou, acho que vocês puderam perceber como o nosso dia a dia, o nosso ecossistema, o nosso negócio impacta realmente o mercado brasileiro, o país, né, e desenvolve, né, os negócios para a gente realmente fazer o nosso país crescer. E aí, falando de valores, acho super importante também compartilhar com vocês, né, os pilares aqui, né, os 5 pilares que sustentam a nossa cultura, né? Então, os valores, eles realmente sustentam a cultura, o dia a dia, e é com base nesses valores que a gente toma a gente toma nossas decisões, a gente faz as nossas avaliações de desempenho, é como a gente lida com os nossos clientes e é como também a gente faz a nossa causa acontecer, né? Então, atitude correta para hoje, amanhã e sempre, né? Aqui a gente fala realmente de ter uma postura ética, de ser responsável pelo nosso negócio, proximidade e satisfação do cliente, né? Acho que o próprio nome já diz, é a gente realmente estar próximo, aberto para o nosso cliente, a ouvir as demandas, pensar, né, em melhorias, em novos produtos, né, que atendam o mercado e a gente construir cada vez mais essa relação próxima. Ambiente para as pessoas se desenvolverem, né? A gente acredita aqui na B3 em protagonismo de carreira, então nós damos todas as ferramentas para que as pessoas se desenvolvam, se apropriem, né, de suas carreiras, tenham uma visão de qual é a jornada que elas podem percorrer aqui dentro, aonde elas querem chegar, qual é o propósito, e a gente traz o ferramental, né, e os gestores, obviamente, têm um papel super importante nisso, para que as pessoas realmente trilhem essa carreira aqui de sucesso, e é isso que a gente quer que os funcionários fiquem aqui com a gente, né? Então, esse é um valor bastante importante. Abertura e colaboração, né? Então, esse impacto que a gente gera no mercado, no país, ele é possível porque a gente trabalha, né, com abertura e colaboração. E solidez e credibilidade operacional, que é também um pilar super importante e valioso aqui para a gente, porque aqui a gente está falando do nosso dia a dia, da nossa infraestrutura, desse valor que a gente oferece para o mercado através da nossa tecnologia, e nós temos muito orgulho da nossa credibilidade operacional, né, com muita ética e qualidade, né, em todas as negociações, em todo o ecossistema, todo o relacionamento com o ecossistema que a gente pratica aqui diariamente. E aí, pessoal, acho que com esse último slide, né, sobre
valores, né, eu concluo aqui o que eu gostaria, né, de trazer para vocês nesse primeiro momento, né? Então, falando em linhas mais gerais, né, a B3 hoje ela tem uma cultura, né, diversa, ela tem uma cultura aberta e colaborativa, ela tem uma cultura com pensamento ágil, uma cultura dinâmica. E a gente quer ter pessoas aqui que se identifiquem realmente com os nossos valores, com a nossa causa e com a nossa cultura, né? Para que essas pessoas fiquem aqui por bastante tempo, né? Então, acho que esses são os principais pontos aí que eu queria trazer para vocês. Obrigada. Obrigada a gente, Mário, nós que agradecemos. Eu já vi essa apresentação sobre a B3 várias vezes, mas é sempre muito engrandecedor, né? A B3 realmente é uma empresa incrível, todo mundo se apaixona muito. Então, super obrigada aí pelo conteúdo. E agora, gente... Obrigada a você. E agora, gente, eu queria chamar uma pessoa que, assim, é a nossa estrela do dia, né? Todo mundo super ansioso para conhecer a Gabi. Então, Gabi, muito obrigada, primeiramente, por ter topado. Pessoal, a Gabriela é responsável e gerente pelas fusões, aquisições, parcerias e estratégias da B3. E aí, para a gente começar, né, o nosso bate-papo propriamente dito sobre replanejamento estratégico, eu gostaria, Gabi, que você comentasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória profissional, como que você aprendeu, como que você começou a trabalhar, né, com planejamento estratégico, como que a gente pode fazer um planejamento estratégico, que materiais a gente pode utilizar para se utilizar, enfim, a fala é toda sua, Gabi. Legal, obrigada, Brenda. Estou muito feliz pelo convite, por poder participar e compartilhar um pouquinho aí dos conhecimentos, dos meus conhecimentos e da minha trajetória. Se você puder passar o próximo slide, por favor. Bom, vamos lá. Eu fiz aqui uma linha do tempo, não sou tão jovem igual a maioria do público, mas enfim, acho que o objetivo mesmo é trazer esse conhecimento, né? Eu já fui estudante um dia, então eu nasci em 89, né? Então eu tenho 31 anos, aqui em São Paulo. Estudei no Colégio Porto Seguro, fiz administração de empresas no INSPER, e o meu primeiro trabalho foi em 2009 na consultoria júnior do INSPER, né? Chama INSPER Júnior. Lá eu atuei como consultora e depois também fui diretora de RH. E aí o meu primeiro trabalho fora, né, do ambiente da faculdade foi na Ernst Young. Então eu entrei como trainee na área de consultoria para empresas que queriam abrir capital. Então bem parecido com o que a B3 faz, né? Então era uma consultoria que ela apoiava empresas que queriam um dia fazer IPO, vir para a bolsa. Então foi super bacana essa experiência que eu tive. Eu fiquei 1 ano lá. E nesse momento eu tinha muito contato com banco de investimento, fundos de private equity, e aí eu acabei recebendo uma proposta para ir para a Tricorp. A Tricorp era um fundo que estava começando, era um fundo pequenininho, tinham 4 pessoas só. Eu entrei no primeiro ano dele e eu falo que foi, acho que a primeira vez que eu dei um passo para trás para depois poder dar 2 passos à frente. E eu acho que isso é super importante aí em termos de carreira, né? Porque na Ernst Young, querendo ou não, eu entrei como trainee e na Tricorp a oportunidade era de ser estagiária. Mas foi super legal que eu entrei como estagiária, depois de 3 meses eu fui efetivada, e como eu ia me formar, faltava 3 meses para me formar, eu achava que a chance de eu ser efetivada era muito baixa, então assim, eu trabalhava igual uma louca, porque eu falei, eu tenho que me diferenciar dos demais estagiários, porque eles têm 2 anos para se formar, então eles estão tranquilões, né? Então era assim, quem tira xerox, quem manobra o carro, eu topava qualquer parada, porque eu realmente precisava ser efetivada, e graças a Deus eu fui. Eu fiquei bastante tempo lá, então eu entrei em 2011, fiquei lá até 2019, depois eu conto um pouquinho o que aconteceu nesse meio tempo, né?
Mas como era um private equity, acho que é muito legal, assim, não sei se alguém trabalha, estageia em fundo, mas também a gente tinha uma mobilidade de carreira grande. Então eu trabalhei no próprio fundo e depois eu acabei passando por algumas investidas. Então, com 24 anos, eu toquei a área financeira de uma investida, então tinha uma equipe de 10 pessoas, né? E para mim acho que foi um grande desafio, né? Talvez o maior desafio profissional que eu já tive foi ter um cargo de gestão pela primeira vez, né? Eu tinha 24 anos, era super jovem, tinha pessoas bem mais velhas do que eu, né? Abaixo, então cuidava de controladoria, do financeiro, administrativo, compras, RH, jurídico. Então para mim foi um super desafio. Foi muito legal que na época também a empresa tinha coaching para liderança, então isso me ajudou muito, né? Era uma pessoa que podia conversar e tal. Então, acho que foi um dos maiores desafios da minha carreira. Nesse meio tempo também que eu fiquei na Tricorp, eu fiz diversos cursos, que eu acho que é importante trazer, né? Às vezes a gente acha que a gente termina a faculdade e acabou, estamos tranquilões, e na verdade não. A maioria, inclusive, eu corri atrás, né? Então, eu vou trazer só alguns cursos aí. Um deles, eu fiz um curso muito bom de M&A na GV, fiz um de Investment Banking super legal também, que eu recomendo na Sampo. E esses eu fiz do meu bolso, tudo, e aí foi super legal também, que eu estava numa empresa que me pagou o meu MBA, né? Então acho que isso é muito legal também quando você vê que a empresa investe com você na carreira. Que mais? E aí em 2019, o ano passado, uma headhunter me ligou com essa vaga na B3, então eu fiz todo o processo seletivo, fiz várias entrevistas e achei que era um momento de dar um passo diferente, né? Então eu tinha trabalhado num fundo que, por característica, não é um lugar que normalmente tem muitas pessoas, né? Então achei que já tinha terminado minha trajetória lá, tinha aprendido muito, adoro o pessoal, mas achei que era um momento de fazer outras coisas, trilhar outros caminhos, que foi quando, em março do ano passado, eu comecei na B3. E aí eu coloquei também que durante a pandemia eu fiz alguns cursos, então eu era uma das pessoas que tinha muito preconceito com cursos online, e realmente funciona, né? Então, durante a pandemia aí, eu também vou fazer uma propaganda de uma plataforma que chama Lite, que é do próprio Sampo, que eles têm acho que 7 dias de graça, tem cursos de finanças, gestão super legais, tem prova, tem trabalho e tem certificado também. Então, eu fiz de criptoativos e resseguros. E aí aqui eu coloquei umas mensagens nesses últimos 11 anos que eu trabalho, o que eu aprendi, e se pudessem ter me falado isso antes, acho que eu agradeceria, né? Então, uma delas é nunca pare de estudar. Então, acho que por mais que, independente do momento que você está de carreira, sempre tem algum assunto que você possa aprender mais, que você possa se aprofundar mais, né? Quando você estuda também, você conhece as pessoas, talvez no online você não tem muito isso, mas você indo presencialmente é muito legal. Eu conheci muita gente nos cursos que eu fiz, várias delas, inclusive, são minhas amigas até hoje. Um segundo ponto, que eu também tinha uma imagem, eu não sei se quando vocês são estudantes vocês também têm, mas eu achava que um dia eu ia entrar e aí eu ia ser promovida, receber uma cartinha, né? Palmas, e nunca aconteceu isso, né? Então, assim, estejam preparados que novas oportunidades, promoções, elas são conversadas, você tem que pedir, você tem que ir atrás, você tem que mostrar os resultados, né? Então, acho que é uma visão, não sei em que empresa, eu pelo menos nenhuma das empresas aconteceu isso, pode ser que algumas empresas aconteçam, mas eu acho que é super legal estar preparado estejam cientes que normalmente oportunidades, mudanças de carreira são coisas que você precisa conversar, alinhar com o seu gestor, entender, né? Você é o dono da sua carreira. Igual a Mari falou, você é o protagonista, então não espere que as coisas caiam do céu. Eu também acredito muito, né? Acho que muito pela minha experiência de estagiária, que se você for bom, se você correr atrás, vai ter lugar para você. Né? Então acho que tem muita gente quer fazer o básico, né? Quer fazer a média ali.
O mercado precisa de gente querendo fazer mais, gente vestindo a camisa, gente que está trazendo novos resultados. Então, principalmente no mercado brasileiro, né? É muito fácil a gente ver, entrevista muita gente, tá, mas a maioria das pessoas tá ok onde tá tranquilo, né? Então, se você fizer mais, eu tenho certeza que você vai ser bem sucedido e que vai ter espaço em qualquer empresa que você queira. Um outro ponto que acho que está muito alinhado com diversidade, também aconselho fazer parte de diversos grupos, né? Eu até coloquei aqui na direita, eu faço parte do IBEF Mulher, que é o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, faço parte do IBEF Jovem, em que a gente traz vários mentores a cada 15 dias. Eu falo que esses mentores são até melhores do que o meu próprio MBA, porque no final você aprende muito mais, talvez, com as experiências das outras pessoas do que só com livros, né? O próprio Gilson, que é o nosso presidente aqui, já foi, eu pedi para ele ir, ele foi super legal, o pessoal do IBEF amou. Acho muito legal também ter mentores. Então, muitos executivos do IBEF são meus mentores. E é muito legal você ter mentor, porque eu acho que é legal você ter uma pessoa neutra te dando opinião. No final do dia, se você tem um namorado, se sua mãe, seu pai, seu amigo, às vezes você pede uma opinião, ele pode ter um viés, sabe? Recebi uma proposta para trabalhar fora. Às vezes a pessoa fala, ela vai mudar, né? Ou muito arriscado, ou o salário não é tão bom. Então eu coloco aqui, escute pessoas neutras, as que não ganham nem perdem com a sua decisão. Então isso eu levo para a minha vida, foi um mentor que me falou e eu acho que faz muito sentido. Inclusive, no dia que eu recebi a proposta da B3, eu saí para almoçar com o mentor e ele me ajudou super, sendo totalmente neutro, sabe? Acho que uma das coisas que aconteceram também, principalmente quando eu estava na Tricorp, é que eu recebi algumas propostas, né? Então, às vezes você vê uma vaga que tem seu perfil, etc. Eu recebi algumas propostas. E é muito difícil, acho que tem algumas decisões que você tem que tomar entre aceitar, sair, que para mim eram muito pesadas, né? Assim, putz, parece um divórcio, eu sair da Tricorp, é uma coisa para mim super difícil e tal. E aí uma pessoa me falou, Gabriela, nada é reversível, né? Se você mudar de ideia, você tenta voltar, calma, tipo, relax, assim, não é que acabou o mundo, você abriu uma porta e se fechou outra para sempre. Então, acho que é uma coisa, lógico que é importante qualquer decisão, em qualquer caminho ser pensado, mas eu acho que é importante também você ter a leveza de que nada é reversível. Inclusive, na própria B3 tem muita gente que já foi, já voltou. Eu já trabalhei também em empresas que as pessoas foram, voltaram, fizeram intercâmbio e voltaram. Então, assim, calma, tipo, não é que você sai e nunca mais volta. Acho que também não é que você já passou. Outro dia minha amiga falou que fez um processo seletivo 1 ano atrás, não passou, fez de novo esse ano e passou, e mudou. Então, assim, às vezes a gente acha que tudo é para sempre, nunca mais passei na B3, às vezes é uma coisa que não era para ser naquele momento. Então, acredito isso. E aí eu coloquei, tome decisões difíceis e lide bem com elas. Não adianta você ficar, e se eu tivesse aceitado, né? Na época da Tricorp eu recebi proposta para outros 2 bancos. E até meus pais falavam, nossa, mas esse banco, né? Minha filha trabalhando no Credit Suisse, né? Mas eu preferi ir para a Tricorp. Eu queria Private Equity, era uma coisa que me interessava. Então, assim, tome decisões difíceis e lide bem com isso, né? Então, eu acredito muito que é o que tem que ser. Uma coisa outra importante que também eu aprendi na Tricorp você não faz só o que você gosta, então também, né, a gente não vai chegar no trabalho e ser tudo maravilhoso, eu amo, tem coisas que eu gosto e tem coisas que eu não gosto de fazer. Eu acho que o principal problema, e aí eu vi uma palestra do Max Geringer uma vez, ele falou assim, o principal problema é quando você acorda com raiva do despertador, né, toca, porque aí talvez você não queira ir, aí é o grande problema, quando você não quer ir trabalhar, aí você tem um problema, né, mas não é tudo que a gente faz no trabalho que a gente gosta, então senta e trabalha, né, lá na Tricorp a gente falava, senta e trabalha, tipo, entrega, não fica muito com mimimi se tem que entregar ou não. E acho que é uma coisa importantíssima que talvez pareça bobagem, mas não é. O mundo é muito pequeno e dá muitas voltas. Então, acreditem ou não, já trabalhei numa empresa em que o cara era trainee, era trainee e tinha um chefe, tá? Depois de 10 anos, essa empresa menor comprou a maior e o cara que era trainee virou o presidente do cara que ele foi chefe. Então, assim, o mundo é muito pequeno, então acontece, um dia você é cliente, outro dia você é fornecedor, um dia você é chefe, outro dia você não é mais chefe. Então, assim, sempre haja com a melhor maneira possível.
porque realmente você encontra as pessoas. Na própria B3 tem muita gente que já trabalhou em outros lugares e já tiveram alguns tipos dessa relação, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E uma coisa que minha mãe sempre fala também é a maneira como você sai de um trabalho é mais importante do que tudo que você construiu daquele trabalho, né? Então, por exemplo, eu já tive pessoas em equipes que no outro dia ela falou, quero me demitir. Eu falei, tudo bem, né? Mas quando você começa no outro lugar? Amanhã. Assim, não dá, né? Para começar, terminar num dia e começar no outro dia. Ela precisa ter um tempo de passagem. Então, isso, a pessoa pode ter feito 4 anos de um excelente serviço. Se ela te deixar na mão, no final, isso é muito ruim. Então, a maneira que você sai de uma empresa é muito mais importante do que tudo que você construiu, né? Na própria B3 eu pedi 1 mês. Eu falei, talvez eu nem precise. Se eu começar antes, é ótimo. Eu mesmo, quando vou entrevistar alguém, a pessoa fala, a menos que ela não esteja trabalhando. Mas se ela estiver trabalhando e falar, posso começar amanhã, daqui 2 dias, eu vou falar, então, tipo, você não tinha nada para fazer lá, né? Porque qualquer pessoa ética, na minha opinião, tem que ter um tempo de passar, tem que ter um tempo do gestor se preparar. Então, levem isso, porque eu já tive gente na equipe e depois a pessoa, no final, nem deu certo, depois queria indicação, mas você vai indicar alguém que te deixa na mão? Então, tomem muito cuidado com esse ponto. Bom, aí eu falei um pouquinho. Só volta só para terminar, desculpa, Brenda. Um pouquinho dos grupos extras, né? Do IBF Mulher, do IBF Jovem. Eu sou mentora também, inclusive no grupo que a Mari falou do Forci, de algumas startups dentro da B3. Faço parte do Insper Angel, então no Insper a gente tem um clube de investimento em startups. Então isso é muito legal também ter esse contato com startups, ter contato com outras pessoas, com outras vivências. E eu acredito muito nisso da diversidade, né? Eu acho que para ser um profissional completo é muito legal você ter outras vivências que também não só o seu próprio trabalho, né? Coisas como voluntariado, coisas como dar palestra, ouvir outros assuntos, eu acho super legal. E ter uma vida fora do escritório, né? Acho que também não é legal você só depender disso. Então, eu coloquei, eu fiz um curso de mindfulness, que é de meditação, adoro, faço academia, tenho o grupo da academia, então umas coisas que eu também acho importante para você desempenhar um melhor trabalho e estar saudável também, né? Bom, acho que eu falei demais aqui sobre mim. Agora, o objetivo, acho que é trazer um pouco mais sobre o planejamento estratégico, né? E eu tive muito essa vivência, não é que eu fiz um curso específico de planejamento estratégico, mas quando eu trabalhei na Tricorp, por ser um fundo de private equity, normalmente quando você investe na empresa, você começa uma nova fase da empresa, né? Então a gente sempre fazia o planejamento estratégico dela. E o que é fazer um planejamento estratégico, né? No final é um estudo onde você planeja as melhores ações e onde você quer chegar com aquela empresa. Então, achei muito legal, estava procurando na internet, né, para fazer esses slides, e ele fala, pode ser considerado um plano de voo. E acho que faz muito sentido, né? Então, vamos supor que que alguém queira chegar no Japão, né? Você é o piloto. Como que você vai chegar? Definir o destino. Queremos chegar no Japão, né? Como que a gente planeja que vai ser a nossa viagem, né? Então quais são as ações disso? Eu tenho que abastecer o avião, eu tenho que levar comida, eu tenho que vender os assentos, e se tiver turbulência, eu tenho que pensar em rotas diferentes. E se eu pegar um vento contra, talvez eu demore mais. Se eu pegar um vento a favor, talvez a gente chegue antes. Então, acredito muito que planejamento estratégico é desenhar um plano de voo. E ele se refere a planejar algo que a gente quer fazer no futuro. Né? Então, aqui eu coloquei até a definição. Então, é um plano detalhado com priorizações de ações, orçamento, metas e monitoramento para se chegar a um determinado objetivo. E o planejamento estratégico pode ser tanto para uma empresa de qualquer tamanho, como para a vida pessoal também, né? Então, você traçar metas e ver onde você quer chegar, por exemplo, daqui 5 anos, de acordo com seus objetivos. E aí, quais são as características do planejamento estratégico? Ele não é uma ciência exata, então, assim, para quem é do financeiro, quem estuda finanças e tal, é um pouco difícil você não ter uma fórmula certinha.
E cada planejamento estratégico funciona de acordo com uma empresa. Então, talvez quando a gente fale de uma startup, de uma fintech, talvez não faça sentido demorar tanto, né, ficar 3, 4 meses planejando e pensando, porque o mercado muda muito rápido, são poucas pessoas. Quando você fala de uma empresa maior, é tipo um navio, é um pouco mais difícil você tomar decisões. E, às vezes, tem muita complexidade de assuntos. Então, por isso que, para cada empresa, ela molda o tipo de planejamento estratégico, né? Ela tem que ser moldada de acordo com a cultura e de acordo com a maturidade da empresa. E de quem que é a responsabilidade de fazer o planejamento estratégico, né? Normalmente quem puxa isso é a gestão, a liderança da companhia, porque eles querem ter certeza onde vão chegar, né? Qual que é a meta, qual que é o foco. E normalmente são as pessoas que decidem um pouco mais, né? Mas a gente tem o envolvimento de toda a companhia, porque todas as áreas nesse momento são envolvidas, né? E para se ter um planejamento completo, você tem o planejamento organizacional e também você tem que ter o planejamento financeiro, que nada mais é que o orçamento. Né? Então não adianta você estar planejando um monte de ações e não ter o dinheiro para fazer, de nada adiantou. Então um planejamento completo é um planejamento de ações mais o planejamento financeiro. Normalmente o planejamento estratégico é um plano de médio e longo prazo. Então você sempre está olhando, onde a gente quer estar onde a gente vai estar daqui 3 anos, né? Onde a gente espera estar. Porém, as ações acabam sendo muito mais de curto prazo, né? Então, anualmente você define as ações, as metas, para que 2, 3 anos você chegue efetivamente nos objetivos da companhia. Revisão. É muito normal você ter revisões, né? Principalmente em períodos atípicos. Então, igual esse ano a gente está vivendo, né? A pandemia com certeza deve ter bagunçado muitos planejamentos estratégicos das companhias, mas dificilmente acho que muda o foco, né? Eu acho que pode alterar alguns tipos de ações da companhia, mas acho que não altera o foco final, né? E é muito legal ter um líder, né, que seja um moderador, ou o próprio presidente, ou a gente tinha numa das empresas investidas lá da Tricorp, a gente tinha um consultor de fora que fazia o planejamento, então ele ajudava, ele era meio líder, ele levava as discussões, porque tem alguns assuntos que acabam sendo muito polêmicos, né? Uma área acha que tem que fazer de um jeito, a outra área acha que tem que fazer de outro, uma área quer priorizar, então você tem que às vezes ter um líder ali para desempatar e definir as ações. Aí pode passar, por favor, Brito. E qual que é a importância de você ter um planejamento estratégico? Você fala, Gabriela, nossa, que complicado, é melhor, vamos tocando aí nossa vida, né? Porque quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quero ir para o Japão, tanto faz. E na verdade não. Na verdade você tem que planejar, estudar qual que é a melhor rota, qual que é as ações talvez mais baratas, de menor esforço, monitorar se essas ações estão surgindo os efeitos desejados. Então, é muito importante ter o planejamento estratégico em qualquer companhia. Isso faz com que toda equipe tenha um foco, saiba o direcionamento, saiba onde a empresa quer chegar, tenha esse planejamento, tenha pensado no orçamento, tenha pensado em cenários, tenha olhado o ambiente competitivo, né? Acho que um caso muito clássico que todo mundo traz é o caso da Kodak, né? Que o mercado inteiro, ou Blockbuster, né? O mercado inteiro tava vendo já que a máquina não tinha mais aquelas fotos, que as pessoas preferiam ver a foto na hora, não revelar e etc. E eles perderam o timing, eles eram a referência, né, no setor, ou a Blockbuster de vídeo, e perderam o timing e surgiram outros tipos de empresa, como celular, como o próprio Netflix, né, em que se você não analisa o ambiente, as demandas, as dores dos clientes, né, que isso é muito feito no planejamento estratégico, você pode efetivamente ficar para trás. E como que a gente faz isso, né? Normalmente a gente pensa no passado, né? Então a gente vê todas as ações que foram feitas, analisa o presente, analisa o que está acontecendo e planeja o futuro, né? Então normalmente a gente fica
vendo as ações que deram certo, o que foi feito, o que não deu certo, olha o mercado como ele está hoje e olha aquela questão de visão, né? Onde a empresa quer chegar. E aí eu trouxe aqui nos próximos slides um passo a passo de como que a gente faria o planejamento estratégico. Então, o primeiro passo é a definição de missão, visão e valores, né, de uma companhia. Aí pode passar, Brenda, por favor. Então, é uma coisa super importante que as pessoas não, às vezes, dão o devido valor, né? Que é estudar e sentar e falar assim, por que essa empresa existe? Por que a gente está fazendo, né? Então, pensar na missão, ou seja, qual que é a nossa razão de existir, pensar na visão, porque no final a visão é o foco, a visão é o final do planejamento estratégico, que é onde queremos chegar, né? E aí pensar em todos os nossos valores, que são o que a gente acredita, qual que é a nossa filosofia, quais que são as nossas atitudes dos colaboradores para a gente conseguir chegar na nossa visão, né? Então, qual que é a essência da empresa ou do próprio profissional, pessoal, de existir e onde ele quer chegar, né? Por isso que a gente conversa muito sobre a missão, a visão e os valores. Depois de passado isso, uma análise super legal de fazer e que a gente faz aqui na própria B3, em todas as empresas que eu passei, a gente faz, é a análise SWOT, né? Que é você olhar o ambiente interno da empresa, olhar as suas forças e as suas fraquezas, né? Putz, o que eu tenho de bom? Qual que é a minha vantagem competitiva? E como que eu posso potencializar isso, né? Então, numa empresa júnior, a gente tinha, sei lá, tô chutando, tá? A gente tinha como força a marca do Insper, né? Então, isso era muito forte, as pessoas quando faziam consultoria gostavam disso, gostavam de colocar uma consultoria by Insper, sei lá. Como que eu potencializo isso, né? Então eu potencializo em mais lives, e fazendo mais eventos, deixando a marca ainda mais conhecida. Fraquezas, né? Que é o nosso ponto fraco? Vamos supor, é o preço. Quando a gente perdia para outras empresas júniores era questão de preço. Tá bom. Então, como que eu faço para diminuir isso? Eu posso diminuir preço, eu tento mostrar mais valor agregado, né? Então, assim, aí você vai se conhecendo a empresa melhor. Isso é muito importante. Depois você faz uma análise de mercado, né? E aí você vê as oportunidades e as ameaças. O que são oportunidades? Pode ser oportunidade por causa do setor, o setor está crescendo, né? Tem mais gente querendo consultoria, tem mais empreendedor querendo business case do Insper Júnior. O que eu tenho de ameaça? Agora tem mais competidor também. O mercado, as pessoas querem gastar menos. Então, são vários tipos de pergunta para vocês conseguirem chegar nessa análise. Aí pode passar, por favor. E aí aqui tem essa ferramenta, depois a gente disponibiliza para vocês a apresentação, mas tem a ferramenta para começar a fazer essas perguntas, né? O que fazemos bem, nossas vantagens, como continuar fazendo melhor, eu já faço bem isso, o que eu posso fazer ainda de melhor, né? Quais fatores não fazemos bem, o que podemos melhorar? Oportunidades, né? Num cenário otimista, o que pode fazer? Muita gente com dinheiro, muita gente querendo contratar a empresa júnior, a gente vai dar conta. Tem muita empresa que tem esse problema. Eu vou conseguir entregar tudo que me pedem, né? Vou conseguir contratar esse tanto de pessoas, vou conseguir produzir isso. E as ameaças também, que é você entender quem são os seus concorrentes, o que eles fazem de melhor que você não faz, qual que é o posicionamento, quais são as tendências do mercado, aquilo que a gente falou da Kodak e da Blockbuster, né? Qual que é a tendência? E você vê que também tem empresas super modernas, né? Eu vejo que a tendência é delivery, né? Eu vejo que a tendência é trabalhar de casa. Então, assim, em momentos atípicos, as tendências também podem mudar. E também se planejar para um cenário pessimista, voltando lá no voo do Japão, né? Pode ser que se você não planejar, pode ser que acabe minha gasolina, pode ser que tenha turbulência, pode ser que tenha Covid, né? Se você não se planejar para isso, você também pode ter problemas de chegar onde você quer chegar.
E aí, como que faz isso, né? Aí tem N formatos, eu trouxe exemplos aqui, mas você pode fazer via pesquisa de mercado, entrar no site do concorrente e ver o que ele faz, via benchmark, eu já fiz muito benchmark quando eu era financeira das investidas, então várias empresas são super abertas de você falar, putz, eu tenho essa dificuldade, como que vocês fazem aí? Muita gente, acho que tem alguém aí do grupo que me manda no LinkedIn também, quero fazer um benchmark aí com você. Pesquisa com os stakeholders, pergunta para o cliente, né, o que você gostou, o que você não gostou, pesquisas de, sei lá, NPS, a própria universidade, fala com os ex-membros, com os professores, brainstorming vocês mesmos, casos de sucesso e insucesso de outras empresas, mentores, indo em palestras, leituras e cursos. Então, acho que tem diversas maneiras aí de conseguir fazer uma boa análise SWOT para a empresa de vocês ou que vocês trabalhem. Gabi, acho que é um ponto super legal, né, da gente comentar aqui também, é que a análise SWOT é super simples de ser feita, qualquer organização estudantil pode fazer, e muitas vezes as organizações estudantis pensam muito no executar, né, para atingir uma meta, atingir algo que eles pleiteiam em relação a projetos, e muitas vezes esquecem do como, né? Então, Exato. Eu acho que esse tipo de análise é super importante aí para o pessoal aderir. Sim, e até para você entender o mercado, né? Que às vezes muita gente fica nas análises muito pessoais ou na análise muito da empresa e você esquece o que está acontecendo no mundo, né? Então, acho que a análise SWOT é ótima também para você ver o que está acontecendo no mercado em geral. Acho que é um baita estudo. E aí, passando para o próximo, né? Depois disso, então, depois acho que de você ver, né, os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades, chega na hora de você fazer os planos de ações, né? Então, vamos lá, como manter minhas forças? Aqui eu dei um exemplo, né? Vamos supor que a Insper Júnior, a força dela é que ela é uma empresa que tem a marca muito forte. Vamos então expandir essa marca, né? Expandir as lives. Um dos pontos fortes é a qualidade do material. Como que você tem um material bom? Porque a gente revisa muito. Vamos aumentar a quantidade de revisões. Vamos ter mais rapidez na entrega. E aí, para cada coisa, para cada ação, né, você também é importante colocar uma meta. Então, assim, se a gente vai expandir as lives, legal. Quantas lives, então? Hoje eu faço 2 por ano, eu vou fazer 4. Tá bom. Quando? Vou fazer 4 dentro dos próximos 6 meses. E quanto? A gente vai chegar lá, mas quanto custa isso? Porque às vezes você quer fazer 4, mas você não tem dinheiro para bancar tanto evento, né? Então, por isso que é importante também estabelecer qual que é o plano de ação e quais as metas e como vamos apurar isso. E aí, isso a gente faz para os 4 quesitos, né? Tanto para endereçar as forças, endereçar as fraquezas, endereçar como a gente vai capturar as oportunidades externas e endereçar como a gente vai tentar diminuir as ameaças de fora. E aí, então, quando a gente tiver todas essas ações, a gente faz o orçamento. Então, acho que uma das coisas super importantes de orçamento é você projetar as receitas da empresa, né? Então, projetar, acho que é bem simples, nada mais é do que o preço, se for uma empresa, uma indústria, é o preço vezes o volume, né? Você chega na receita, então tenho 10 celulares que custam R$10, minha receita é R$100. Se for uma empresa júnior, por exemplo, a gente vendia projeto. Então eu estimo que eu vou vender 6 projetos a um custo de 10, né? 6 vezes 10, 60. Essa é a minha receita. E um desafio muito grande é fazer o orçamento das despesas, né? Então, tenho despesa de aluguel, tenho a folha, tenho despesa de marketing, tenho despesa de vendas. Então, normalmente, cada área, né, ou cada ação demanda uma despesa. Então, isso que é super importante no planejamento estratégico, porque a gente olha quanto cada ação vai custar. Depois que você... e uma coisa muito importante no orçamento é que a despesa, a gente sempre tem certeza que ela vai chegar,
né? Então, o aluguel sempre vai chegar, a conta do marketing vai chegar, a folha vai chegar. A receita a gente não tem certeza. Pode ser que você não venda nenhum celular, pode ser que ninguém feche um projeto com você. Então, tomem muito cuidado de normalmente ser mais conservador na receita e também nas despesas. Normalmente tende a ser de lá para cima e a receita tende a ser de lá para baixo. Então, tem que tomar muito cuidado nessa questão orçamentária, porque ela que vai ter um peso muito grande para você definir quais ações você vai fazer, né? Então, assim, como eu priorizo as ações? Normalmente, a gente faz a lista de ações, coloca o tempo que isso demoraria para fazer, qual o impacto que isso tem para chegar no meu resultado final e os custos. Porque às vezes uma ação pode levar todo o meu orçamento. Então, possivelmente, ela não vai ser a ação escolhida, né? Ela pode ser uma ação se minha receita estoura, se a gente levou um grande projeto, a gente tem um dinheiro adicional. Mas normalmente, o que a gente tenta priorizar? As ações que vão trazer maior impacto no menor tempo possível, no menor custo possível, né? Então, por isso que a questão de ações e orçamento é super importante para você conseguir definir as ações priorizadas e o que vai ser feito. E como a gente faz o acompanhamento? Aí uma questão importante, depois que priorizou as ações, é como a gente vai avaliar. Então, no caso, aquilo que eu falei, de lives, pode ser o número de lives que você vai fazer. Quero ser uma empresa de referência. Como que eu faço para ser uma empresa de referência? Talvez você faça uma pesquisa de mercado. Quero ser uma empresa segura, né? Então, vamos supor, a empresa aérea, normalmente, a maioria da missão delas é ser uma empresa segura, né? Porque ninguém quer que aconteça alguma coisa no avião. Então, o que deve ser o KPI dela? Não ter acidentes, né? Voos em segurança e etc. Não ter voos forçados. Então, para cada ação, você precisa ter um monitoramento. Cada empresa tem um monitoramento periódico, então você pode fazer esse monitoramento de metas mensal, trimestral, semestral, anual, para ver como chama? Para ver se essas ações também estão surgindo defeito. Às vezes a primeira ação é fazer lives, aí faz 4 lives, viu que não ganhou nenhum cliente. Será que vale a pena continuar fazendo mais live ou nesse meio do caminho a gente vai pensar em outra coisa, né? Então é muito importante o monitoramento para ver se tem alguma correção de rota nesse sentido. O que mais? E também uma coisa super importante para falar é que o planejamento estratégico, normalmente ele é feito no início de algum período, né? Então, talvez em janeiro, ou ele começa a valer a partir, sei lá, de janeiro. Tem empresas europeias que fecham o exercício em julho, agosto. Então, tem gente que faz o planejamento estratégico em datas diferentes, né? No caso da B3, a gente está nesse momento de fazer planejamento estratégico. A gente começou em julho e entrega em outubro, e ele começa a valer, né, a partir de janeiro. Mas, assim, não é uma coisa estática. Como o mercado muda, o mundo muda, as ações mudam, pode ser que também você tenha que fazer ajustes pontuais nas ações e algo que era prioridade há 2, 3 meses atrás, começou a ser prioridade agora, né? Eu acho que um caso super legal aí para a gente dar de exemplo, no Covid, né? Imagina as empresas que não tinham um home office, né? Ela podia ter uma ação lá, trabalho remoto. O quanto isso acelerou, né? Na hora da Covid não dava mais, virou uma ação super priorizada. Imagina um restaurante, eu tenho um amigo meu que tem restaurante e não tinha delivery. Aí ele falou, daqui 1 ano, imagina o quanto ele teve que antecipar para fazer o delivery nessa hora, né? Então, realmente, aspectos mercadológicos, regulações também, saiu uma lei nova que impacta o meu mercado, pode ser uma oportunidade ou pode ser uma restrição. Então, isso é super importante para, às vezes, ter momentos para revisar algumas ações. Bom, então só para dar um resumo, como eu falei, eu vou mandar esse material, mas é super importante definir a missão, visão e valores, depois ter a consciência das forças, fraquezas, analisar as oportunidades e ameaças. Isso deriva em planos de ações e metas, e que derivam também em orçamentos para as ações, priorização das ações e revisões periódicas.
Boa, Gabi. Pessoal, antes da Gabi seguir, né, e entrar um pouquinho nessa questão do replanejamento estratégico propriamente dito, queria deixar só alguns recadinhos para vocês. O primeiro é que tanto o formulário de avaliações quanto o formulário de certificados está disponível na descrição da nossa live. E a gente também deixou para vocês o link de inscrições para o nosso bate-papo sobre carreira que vai acontecer amanhã com a B3 também. Então, todo mundo que tem interesse aí na B3, em saber um pouco mais sobre como funcionam as áreas internas, participem do bate-papo com a gente, certo? E aí, Gabi, para a gente seguir aqui, você comentou, né, super bem aí como que a gente pode fazer um planejamento estratégico, quais são os principais passos que as organizações estudantis precisam tomar antes de efetivamente colocá-lo em prática. Então, a gente sabe também, né, que é realmente um momento super atípico, a gente está no meio de uma pandemia, ninguém esperava por isso, e muitas coisas, principalmente relacionadas ao planejamento estratégico, precisaram ser refeitas, revisadas e tudo mais, né? Então, conta um pouquinho para a gente, Gabi, quais seriam os principais fatores do replanejamento estratégico e como a pandemia impactou diretamente o planejamento estratégico da B3 por agora. Você falou que vocês estão nesse período agora, né? Então, conta um pouquinho para a gente. Sim. Bom, acho que eu coloquei até alguns pontos em relação a replanejamento estratégico. Assim, eu acho que dificilmente, né, talvez falando de uma empresa maior, tenha algo tão específico que mude onde você quer chegar, né? Então, acho que pode ser que você tenha alterações nas ações, né? Aquilo que eu falei, trabalho remoto, uma empresa que é um restaurante acelerou uma questão de delivery, mas dificilmente eu acho que uma empresa vai mudar aonde ela quer chegar. Então, normalmente, você altera algum tipo de ação ou muda o produto, né? Então, vamos supor, sei lá, uma agência de turismo nessa época, né? Será que ela consegue mudar todo o plano dela? Ou então ela muda algumas ações, né? Tenta antecipar a venda, não sei, parcelar, muda algumas ações para conseguir se adaptar ao cenário. E aí, acho que o replanejamento, né, aquilo que também já falei anteriormente. Quando você faz, quando as ações não estão surtindo efeito, né? Então, putz, a gente está fazendo algumas ações aí que não estão chegando aonde a gente esperava chegar, não estão dando os resultados esperados. Quando tem alguma alteração regulatória que impacta, quando tem alguma mudança no mercado, quando tem uma mudança no cenário competitivo, então vamos supor que você tem um restaurante, uma padaria, aí depois de, sei lá, 2 meses vai lá e abre uma padaria do lado, né? Será que você não vai ter que rever o que você faz, né? Você não vai ter que ser mais competitivo, ou você não vai ter que mostrar alguma coisa, ou fazer talvez uma fidelidade com os clientes, né? Então, realmente, acho que aspectos competitivos são bem importantes e têm que ser pensados. E também uma mudança no perfil, hábito e demanda dos clientes. Aquilo que a gente falou. Os clientes, acho que cada vez mais com internet, globalização, tem uma mudança no perfil diferente. Então, se a gente for ver, o Zoom sempre existiu, o iFood sempre existiu. Mas, nossa, olha o que mudou. Imagina a demanda que mudou da ferramenta Zoom, do Google Meeting, né? Sempre existiu, né? Mas olha o que mudou de um ano para o outro. O iFood sempre existiu, né? O táxi sempre existiu. Então, talvez você tenha mudanças em perfis e você tem que ver como você se adapta a isso. E como você está alinhado a um novo mercado, a ser rápido, a conseguir se adaptar. Então, acho que o replanejamento de ações são importantes muitas vezes quando acontece alguma coisa mais atípica. Legal. Gabi, você acha possível, assim, no meio de uma gestão de uma organização estudantil, eles mudarem completamente o planejamento estratégico e isso ser algo positivo? Eu acho que sim, acho que sim. Eu acho que depende do foco da organização estudantil, né?
Então, pode ser, sei lá, é que eu só trabalhei lá na empresa júnior. Então, eu acho que, por exemplo, a gente tinha um foco de ser uma consultoria estratégica para a empresa média. Vamos supor que eles veem que tem uma demanda de ser uma consultoria de pitch para startup. Por que não, né? Então, olha como o mercado mudou. Antes você tinha empresas médias, agora hoje um mercado de startups é gigante, muita gente. Agora a gente só faz pitch para startup para tentar levantar capital. Acho super factível você se adaptar de acordo com a demanda e com as inovações do mercado, sim. Empresa maior acho que já é mais difícil, tá? Mas, assim, eu já trabalhei em empresa, também já vi também casos de mercado de empresas muito grandes, por exemplo, que o câmbio tem muito impacto. Então, empresas exportadoras, né? Elas recebem em dólar. Então, às vezes, se o dólar estourou, normalmente em 2 meses já bateram a meta, sabe? Então, ela tem que replanejar aquilo lá que era contratado, o orçamento, tudo que eles priorizaram já não faz mais sentido, entendeu? Então, tem empresas que elas são impactadas mais fortemente por aspectos externos. Então, pode ser que alguma coisa mude completamente, entendeu? Sim, bacana, Gabi. Passando, né, um pouquinho para a parte de dicas, insights, você tem algumas coisas aí para compartilhar com a galera de como fazer um bom planejamento, um replanejamento, por onde eles podem começar? Tenho sim. Na época que eu fui fazer o primeiro planejamento estratégico lá de uma das empresas da Tricorp, eu comprei esse livro aqui, que é um livro, acho que é da SPM até, que chama Construindo o Plano Estratégico. Ele é legal, acho que às vezes tinha muitos detalhes que na época, na empresa que eu estava fazendo, ela não inseria muito. E aí eu até coloquei aqui alguns materiais, né? Eu acho que tem muita coisa na internet legal. Tava até vendo aqui para tirar algumas ideias. O site da Endeavor, depois eu posso mandar o link. Tem vários, tem checklist, Sebrae, acho que Anjos do Brasil, se eu não me engano, tem. Então tem muito material também disponível no mercado. E aí é legal, às vezes, fazer uma junção. Pô, vi uma empresa que fez assim, li isso. Eu vi um cara que falava da Endeavor, você tem que fazer uma lista do Papai Noel, né? Que é ações, tudo que você quer, seus maiores desejos, e depois tem gente. Eu fui fazer benchmark numa empresa que falava que tinha a listinha da maldade, que era se o mercado se tivesse uma terceira, sei lá, quarta guerra mundial, ela tinha a listinha da maldade ali, que ela ia cortar. Então, assim, cada um adapta para como quer fazer, né? Mas, assim, acho sempre também muito importante ler revista, a Exame, né? A revista Exame dá vários insights legais. Benchmark do mercado, que eu falei, participar de grupos, associações, ter os mentores, tirar dúvida, pode me chamar no LinkedIn, depois tem meu e-mail, pode me mandar, e eu vejo que no mercado as pessoas ajudam muito. Eu nunca, sinceramente, eu não lembro de ninguém de eu ter pedido uma ajuda e a pessoa ter falado não. Nem não ter respondido, assim. Então, também, quando pedem, acho que um ajuda o outro, né? Vira um ciclo legal. Então, teve esse livro que eu comprei, acho que foi o único livro que eu li, eu nunca fiz um curso específico, acabei aprendendo um pouco na prática mesmo. E aí eu coloquei alguns outros livros que eu acho super legais, né? O segundo deles é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, esse eu acho super bacana para vocês lerem. Um livro que chama Justiça, que era de uma matéria de Harvard. Inclusive, esse livro foi até capa da Veja um tempo atrás, que era a matéria mais disputada em Harvard, e ele traz uns insights, uns negócios super legais de ética, vale super a pena vocês lerem. E um livro super legal também, mais antigo, chama Freakonomics, que traz outras visões também do mundo de economia, super legal. E eu, particularmente, gosto muito de ler biografia. Então eu li as duas do Abílio Diniz, que eu também super recomendo, do Galeazzi, que é um mestre em recuperação quando as empresas estão, a gente chama de distressed assets, quando as empresas estão quebrando, ele vai lá, assume o financeiro. Então é um livro super legal.
na Raça, que é do Benchimol, né, do fundador da XP, e eu amei. Pode parecer de mulher, mas não é. Inclusive, eu indiquei para vários amigos meus o da Gisele Bündchen, de aprendizados. Ela traz uma experiência, uma garra na carreira que é super legal. Então, acho que fica aí. Sinceramente, ultimamente, tenho um pouco de preguiça de parar e ficar lendo. Então, eu gosto muito também de seguir algumas empresas no Instagram, no LinkedIn, de ver coisas mais rápidas, né? Entro muito em live também, acho que em 1 hora você já acaba tendo um overview, e aí depois, se você tem interesse em se especializar em algum assunto, aí você faz um curso online, aí você vai atrás de um livro específico. Não, total. Inclusive as lives da Empower, né, Gabi? A gente faz live toda semana aqui, então o pessoal consegue Tem ter que participar, tá em casa sem fazer nada, tô brincando. Tô brincando, às vezes dá preguiça, mas eu sei como que é. E Gabi, pra gente encaminhar, né, mais pro finalzinho agora, já passar para as perguntinhas do pessoal que tá assistindo, queria que você compartilhasse, então, com a gente alguns aprendizados, né, que você traz para o pessoal que está aí. Legal. Bom, acho que uma das coisas também mais importantes que uma coach minha me ensinou, né, ela falou assim, ó, a sua vida é uma pizza, né, faz um círculo e faz os 8 pedaços. Como que tá o pedaço do trabalho? Aí eu falei, nossa, é a pizza quase inteira. Ela falou, então tá errado, né? Sempre a sua pizza tem que ter trabalho, tem que ter saúde, tem que ter família, tem que ter amigos. Obviamente, dependendo do momento de vida, os pedaços são um pouco maiores ou um pouco menores, né? Mas nunca deixa nenhum quesito ser a pizza inteira. E isso eu acho que faz muito sentido, né? Então eu comecei a levar. Então, eu faço questão de ver meus amigos pelo menos uma vez por semana. Posso estar super cansada e tal. Faço questão de almoçar ou jantar com os meus pais no mínimo uma vez por semana. Faço questão de conhecer alguém, sei lá, de encontrar alguém, fazer um network com alguém uma vez por semana. Então eu coloquei algumas metas, porque se você vai às vezes no dia a dia, você deixa de fazer as coisas, e quando você vê, você deixa alguns assuntos te dominarem, né? Então você é o autor da sua agenda também. Então acho que tem momentos que eu falo, não, vou desligar tudo. Ontem, por exemplo, eu tinha um happy hour para comemorar um projeto. Falei, vou desligar tudo e vou no happy hour. Se hoje eu preciso acordar mais cedo e tal, mas tem coisas que você tem que fazer. Então acho que é super interessante fazer essa análise da pizza e ver como você está em relação à saúde, como você está em relação aos seus amigos, quanto tempo você está dedicado à sua família, quanto tempo você tem para você mesmo, para fazer nada, para meditar, para fazer uma coisa, sei lá, outra coisa. Então é bem importante você tentar se equilibrar, né? Não deixar nada dominar. Eu acho que o importante é encontrar efetivamente esse equilíbrio. Segundo ponto que eu acho super legal é assuma riscos, né? Eu acho que as pessoas, a maioria dos profissionais tem dificuldade de assumir riscos. E eu tinha um chefe que falava para mim, Gabi, eu prefiro que você fale desculpas e não por favor. Então eu prefiro que você erre, mas que você tá fazendo porque você acha, do que ficar, posso fazer isso? Posso fazer isso? Posso fazer isso? Então eu acho super legal, né? E até meu pai que me ensinou que uma vez ele era trainee e ele errou um negócio e ninguém queria assumir, e aí acho que ele falou que errou, e aí o presidente falou, só erra quem faz. Então, efetivamente, se você fizer muita coisa, você vai errar também, né? Mas acho que é super importante fazer e ter a coragem, errou, tenta consertar rápido, fala com o seu gestor, mas bola para frente e continua fazendo. Acho importante fazer do que não fazer por medo. Muita gente pergunta. Outro dia eu também fiz uma live lá com o pessoal e eles perguntaram, né? Como subir de nível? Tá bom, você falou que a promoção não cai do céu. Acho que é sempre através de resultados, né? Então, se você vê que é uma pessoa que está entregando, é uma pessoa resiliente também, né? Então, tem vários aspectos. Todo mundo tá cansado, todo mundo tem problemas, mas, putz, nas piores dificuldades a pessoa foi lá, ajudou, tá presente e tal. Acho que é uma pessoa que com muita possibilidade de crescer.
um mentor também falou para mim, 50% dos seus resultados é o que você entregou e 50% é do marketing que você fez, que você entregou. Tem gente que faz muita coisa, mas ninguém fica sabendo. Então, assim, também não adiantou, né? Você fez muita coisa, então não adianta. E através de conversas e alinhamentos. O Max Geringer também falou uma vez que ele fala que as pessoas normalmente avisam que elas estão saindo, que elas estão terminando um relacionamento. Então, você tem que sempre olhar se você está avisando, né? Se eu não crescer, eu não vou subir. Estou avisando que eu estou saindo. Estou avisando que eu estou insatisfeita e estou saindo. Ou se você tem conversas ao longo do período para tentar mudar, né? Isso num relacionamento também, né? Tem gente que tá avisando que está terminando. Você já chegou no momento de aviso ou você está tentando ali mudar, crescer, melhorar e etc. Alinhar as coisas, né? Acho que também uma coisa importante, né? Igual a gente falou de planejamento estratégico, planejamento pessoal como eu sei o que eu quero seguir. Isso eu acho que é muito difícil, né? Mas é muito pela necessidade, o que te faz feliz, que ambiente você quer estar. Né? Você é uma pessoa mais extrovertida, você é uma pessoa mais de meritocracia, mais especializada, e aí você vai vendo a cultura da empresa, o que te encaixa ou não, né? Como ter segurança. Então, acho que você vai fazer uma apresentação para o presidente. Como que você tem segurança de um projeto que você está levando e tal? Na minha opinião, é você tentando estar o máximo preparado para isso. Então, corre atrás. Muita coisa você aprende na prática, você aprende na internet, você aprende procurando, pesquisando sozinho. Então, aquilo que eu falei, né? O básico tá cheio de gente que faz. O legal, o desafio é você entregar mais do que te pedem, né? Eu acho que esse sempre tem que ser o objetivo. Um negócio super legal também que um mentor meu me falou tenha dinheiro e reservas para lidar com adversidades e com oportunidades. Então, eventualmente, você tenha que fazer uma mudança de carreira, ou você quer fazer uma mudança de carreira que vai te pagar menos. E se você não tem uma reserva, não lidar com isso, às vezes você perde boas oportunidades, né? Então, acho que é muito importante essa questão de guardar um dinheiro e tal, porque isso mais para frente pode te dar um conforto ou uma flexibilidade maior de fazer o que você queira fazer. Um outro ponto super relevante também é cultive o seu networking e não apenas quando você precisa dele. Tem muita gente que foi demitida e ela começa a te ligar, né? Oi, lembra de mim? A gente estudou juntos. Então, você não tem aí uma vaga? Isso no mercado às vezes pega um pouco mal, né? Então, normalmente, assim, o networking vai quando ele é tipo, e aí, tô aqui no centro, quer tomar um cafezinho? Vi tal notícia e lembrei de você, vi seu nome numa live, lembrei de... Eu acho que isso que torna a coisa natural do que você, tipo, só querer fazer um social ali quando você precisa, né? Então, isso eu também recomendo muito. E aí, uma coisa, isso dá trabalho, consome tempo, mas gera muitos frutos, né? Então, acho que depois você vai criando uma rede de networking que as pessoas te ajudam. Eu, particularmente, esse ano, eu falo que eu fechei 4 vagas. Teve muita gente que, putz, Gabi, você tá sabendo de alguma coisa? Aí você lembra do outro, que lembra de um, e no final você vai conectando as pessoas, né? E acho que é muito legal você ver que você pode ajudar de alguma forma. O penúltimo ponto é não desista. Também o mentor falava, poucos contam os fracassos e só os sucessos, né? Então, às vezes a gente fica olhando só também, nossa, aquele cara é muito bem sucedido, não sei o que, você não sabe, tipo, a metade do que ele já passou, os erros. Então, a maioria das pessoas só contam a parte boa, então a maioria também já passou por cada uma que às vezes a gente nem imagina. E faça sempre por você mesmo, né? Então, eu falaria assim, tem muita gente que fala, nossa, eu dei tanto de mim para aquela empresa, e daí, tipo, eu faço por mim, entendeu? Se não deu certo por alguma razão, se aconteceu, tá ótimo, mas eu gosto de dormir todos os dias e falar, putz, hoje eu entreguei, hoje eu aprendi, hoje eu consegui fazer alguma coisa. Então, eu faria sempre por você mesmo, não por ninguém, né? Não pela empresa, assim, eu acho que o mais legal é você estar satisfeito com o que você entrega. E por fim,
falar que a carreira só depende de você. Então, aquilo que eu falei, as pessoas acham que passivamente as coisas vão acontecer e elas não acontecem, né? Você que precisa trabalhar, você precisa falar o que você quer, onde você quer chegar. Quero curso, a empresa me ajuda a pagar, então é super normal esse tipo de conversa. Eu acho que até pega bem, né? Você tem 2 funcionários, um tá querendo, falando que quer crescer, pedindo curso, pedindo coisa, é muito mais legal do que uma pessoa passiva. Então, às vezes você pode ter um não temos budget esse ano, tudo bem, acontece, você não vai ganhar todas, mas é importante ter essa proatividade. E acho que é isso. Tem meus e-mails aí, fiquem totalmente aí à vontade de tirar dúvida, seja sobre o planejamento estratégico, dúvidas pessoais de carreira, que eu gosto bastante de falar sobre isso. Perfeito, Gabi. Super obrigada a você, né, por ter topado novamente esse bate-papo com a gente. Foi incrível, tenho certeza que a gente já tem algumas perguntinhas aí do pessoal para você responder. Mas antes de chamar o Massal, eu gostaria de reforçar novamente para que vocês que estão nos assistindo preencham o formulário de avaliações. Ele é super importante, né, para a gente medir a qualidade dos nossos eventos, dos nossos bate-papos e para a gente ter um feedback também de como a gente está se saindo aí para vocês. E também o formulário de certificados, que a gente sabe que vocês gostam, conta com horas complementares, né? Então, por favor, preencham esses 2. Se inscrevam no formulário de inscrição para o nosso bate-papo sobre carreira de amanhã. Depois a Mari vai falar um pouquinho com vocês sobre isso também. E agora vamos para a parte boa, né, Gabi? Massal, temos perguntinhas aí do pessoal? Claro que temos perguntas. Oba, chegou a parte boa. Ó, vamos lá. Então, eu vou com calma. Não, imagina. Ufa, 10 minutos. De jeito nenhum. Não, tem várias perguntinhas boas aqui também. Igualmente boas, Gabi. Tá bom. Ó, vou começar com a pergunta da Ana Carolina Tavares. Vou fazer uma pergunta e vou te dar um contexto, tá bom? Então, assim, é certo fazer um planejamento estratégico do ano? Ou precisa ser de um período maior, né? Você comentou que normalmente o pessoal olha 3 anos e tudo mais. Eu acho que a pergunta da Ana vem muito por conta das gestões, né, nas organizações estudantis serem de mais ou menos 1 ano. Não, acho que é certo, mas por mais que a gestão seja de 1 ano, não sei, eu acho que é muito legal você deixar um legado. Então, o legado para as outras gestões seria onde vocês querem chegar, né? Uma organização que quer ser referência, ela quer ter o maior número de membros. Então, eu pensaria pelo menos em 2, 3 anos, mas eu faria realmente os planos de ação para 1 ano. Mas eu acho que até para não se perder quando tem muito essa troca de gestão, é muito legal, tipo, deixar um material. O que vocês pesquisaram na época? O que vocês pensaram? Porque normalmente na troca de gestão você começa tudo de novo, né? Eu lembro que a gente tinha esse desafio de conseguir manter e não ter um retrabalho do que várias gestões fizeram. Então, acho que vocês deixarem como base o que vocês pensam para os próximos 3 anos acaba gerando o DNA da empresa, da organização. Esse é um ponto super legal e normalmente não acontece nas organizações estudantis, né, Gabi? Cada gestão vai definir o seu ponto B e aí no final a trajetória não é tão linear como poderia, né? Muito legal isso, uma cogestão mais presente, não só para troca, mas pensar junto no futuro de uma forma interessante. Ótimo ponto. Ó, outra pergunta, da Bruna Ciarini. Ela pergunta assim, quais são as boas práticas para encerramento do ciclo trienal do planejamento estratégico? Boas práticas. Acho que é aquilo lá que a gente falou, analisar a cada, sei lá, se for trimestral, né? Analisar as metas, analisar as ações, ver se geraram os resultados esperados, se não, repriorizar. Então, não sei se teria algo muito diferente disso das boas práticas. Sempre estar monitorando e revisando. Legal. Acompanhamento próximo, né? Isso, um acompanhamento próximo. Legal. Temos outra pergunta aqui. Como tornar o planejamento estratégico mais motivador e mais presente no cotidiano da organização, mesmo em ocasiões como essa que estamos vivendo, né? Sim.
Bom, eu acho que é super importante mostrar a importância do plano, né? Que você só vai dar um foco e uma direção quando você faz o planejamento estratégico. Eu acho que uma coisa também que eu não falei tinha também um coaching que falava, né? Vocês são uma equipe ou vocês são um time? E aí eu falava, qual que é a diferença? Um time, ele torce junto, ele tem os logos, ele tem o hino. Uma equipe são pessoas juntas, né? Então, eu acho que quando você faz o planejamento estratégico, o desafio é mostrar para esse time onde é o jogo ganho, né? Qual que é o objetivo do jogo. Então, acho que isso que tem que ser a motivação, efetivamente ter um prazo, também o negócio pode ficar gigantesco, né? Então, eu faria um cronograma, acho que isso motiva você saber quando vai terminar também, e mostrar essa importância de, pô, a gente vai planejar uma coisa para o futuro, a gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma identidade para a empresa, para a organização estudantil, para a sua própria vida. Então, acho que seria essa maneira de motivar. Legal, legal. Posso ir emendando as perguntas aqui? Tem uma listinha boa aqui, Gabi. Legal. Ó, tem uma outra da Ana Paula. Inclusive, vou chamar os meninos. Meninos, mandem perguntas também. As meninas estão arrasando aqui, ó. Sempre, Ana Paula. Sempre. A Ana Paula falou assim, Gabi, você disse que iniciaram o planejamento estratégico da B3 em julho, né? Vão entregar em outubro. E ele irá valer para o ano que vem. Né? Poderia contar um pouquinho mais sobre isso? Acho que provavelmente em relação aos times, né? Sim. Então, a gente a B3 é uma empresa bem grande, né? Não sei se em organização estudantil valeria a mesma coisa ou para uma startup valeria a mesma coisa. Mas a gente a gente apresenta esse planejamento para o conselho de administração da empresa, que está acima do presidente. Então, a gente tem instâncias de governança, né? Então, assim, quando a gente vai levar, a gente fala, a gente vai falar sobre tal e tal e tal e tal assunto. Tá aprovado? Aí leva para o conselho às vezes volta. Não, quero também que vocês tragam algum tipo de outro assunto. Aí, depois que a gente define o assunto, a gente vai em todas as áreas da B3 e começa a fazer o material. O que vocês veem de competição? O que vocês veem de cultura? A gente fala sobre a cultura, o que a gente está fazendo em termos de pessoas, o que a gente está fazendo em termos de diversidade, o que a gente está fazendo no financeiro, na área de produtos, na área de clientes. Então, a gente tem muito material. Aí esse material a gente pré-apresenta para uma parte do conselho, eles aprovam, falam, foca mais nesse assunto, foca nesse assunto. E aí, para fazer tudo isso, o material final é entregue em outubro, onde a gente tem uma reunião que a gente chama de off-site, né? Então, ano passado foi num restaurante, a gente fica o dia inteiro debatendo. E aí, como o conselho de administração tem pessoas de diversos mercados, né? Eles têm muito, já vi isso, vocês pensaram nisso, por que a gente não traz um assunto de determinada forma? E aí, normalmente, o que a gente mostra é as ações para 2021, porque as de 2020 já estão prontas, todo mundo sabe as suas metas. Então, começa a valer em 2021. Mas, na verdade, o planejamento estratégico é meio que todo dia, né? A gente está fazendo ações do planejamento estratégico do ano passado, então é uma coisa que ele acontece praticamente todos os dias, de acordo com as metas das pessoas. Legal. Posso me dar outra? Claro. O Rafa representando os meninos agora, Rafael Alves. E ele faz a seguinte pergunta, Gabi. O quão importante é um planejamento bem estruturado para a longevidade de uma organização dentro de um mercado competitivo? Eu acho que super assim, muito importante, porque é aquilo que a gente falou, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, assim, se a empresa só vai fazendo o que ela está acostumada a fazer, ela tem chance de perder o mercado, porque talvez, se ela não está olhando o que os competidores estão fazendo, ela pode estar achando que está indo super bem, quando ela podia ir ou melhor, ou ela está perdendo o mercado, talvez sem perceber. Né? Então, é super importante ficar de olho nas tendências, tá com uma tendência agora de trabalho remoto, como que a gente se insere nisso? Tá com uma tendência agora de restaurante, tá uma tendência agora das pessoas comerem em casa, como que a gente se insere, como que eu mudo isso? Então, eu acho que para a longevidade das empresas,
todas as empresas têm que fazer esse dever de casa de se conhecer bem, conhecer as vantagens competitivas, explorar isso, conhecer as fraquezas, explorar isso, conhecer o mercado e explorar isso, entendeu? Legal. Combinado. Ó, saideira agora, hein? A última perguntinha, essa é boa. Da Bruna Ciarini, né? E ela pergunta assim, Gabi, você comentou da importância de ter um mentor, né? Como funciona esse processo de mentorado? Você convida a pessoa para ser um mentor? É um processo orgânico? Quais são os caminhos? Assim, no meu caso, eu não sei se existe um processo formal. Até tem que ter algumas organizações que você tem esse processo formal, de às vezes ter um gestor de outra área, pode ser seu mentor e tal. No meu caso, eu comecei a fazer parte do IBF, porque eu vi que tinha algumas palestras legais e tal. E aí a gente começou um negócio, a gente começou no IBF Jovem a trazer a cada 15 dias um CFO, um CEO de alguma empresa. E aí, as pessoas, tipo, eu coloco um e-mail, aí eu mandava, oi, queria uma ajuda. E aí foi meio que isso, assim, não teve um projeto muito estruturado, não. Eu vejo que às vezes tem, eu fui numa palestra que outro dia tinha um sorteio, a mulher lá ia dar 8 sessões de mentoria, então acho que rola isso também, mas eu sinceramente não sei como funciona. Então seria, acho que mesmo correndo atrás, pedindo benchmark, pedindo ajuda mesmo. Às vezes um convite para um café já funciona, né? Exato. É um caminho, né, Gabi? Vamos tomar um café? Sim, teve um mentor que eu falei disso. Eu falei, me identifiquei muito na palestra com a sua carreira, com as suas dúvidas e tal. E aí a gente foi tomar um café e eu, eventualmente, quando eu tinha alguma coisa, eu mandava uma mensagem e a gente marcava, sei lá, um call e ele ajudava. Legal. Muito bom. Respondidas, Marçal? Super respondidas. Estou achando que vão chegar uns convites de mentoria aí no e-mail da Gabi, viu? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, pessoal, para a gente ir para os finalmente, né? Já encerrando quase o nosso bate-papo. Mari, bora falar sobre banco de talentos, bate-papo sobre carreira? Vamos falar. Bom, pessoal, então queria só reforçar aqui o convite que a Brenda já fez. Amanhã eu vou participar, né, da segunda live, e aí vou falar mais sobre carreira, vou contar um pouco como é o plano de desenvolvimento dos estagiários e dos funcionários aqui na B3, e contar também quais são as ações, as ferramentas que a gente oferece para os nossos funcionários. Então, participem amanhã, terão outras pessoas também de outras áreas, vai ser bem legal esse bate-papo sobre carreira. Bom, e falando então das vagas, a gente tem algumas vagas abertas, né, para posições de estágio e analista 1. Isso é importante dizer, a gente contrata como analista 1 pessoas que estão no último ano da graduação. Né? Então, é uma forma, né, da gente realmente, a pessoa está aí nos finalmente da graduação e já num trabalho efetivo, com desafios bem legais. Então, vocês podem participar dos processos tanto para vagas de estágio como de analista 1. E aí é importante que vocês atualizem, né, o cadastro, demonstrem interesse ali através da base de dados, da base de talentos da Empower, porque é através deles que a gente recebe o contato de vocês, e aí o time aqui de carreira e diversidade vai entrar em contato para a gente começar uma conversa. Então é super importante, o cadastro na base está super atualizado. Perfeito, eu acho importante a gente falar também, né, que nós já encaminhamos um banco de talentos para a B3 anteriormente, está sendo um sucesso, várias pessoas já acessaram a gente falando que foram contratados, e as próximas pessoas podem ser vocês, né, então não deixem a oportunidade passar, bora conversar com a gente amanhã através do bate-papo, salvo engano, são 6 gestores, né, Mari? Isso. Várias áreas. De várias áreas diferentes, a gente trouxe gestores que vão contar um pouco o que a área faz, vão falar sobre as carreiras, vai ser bem legal para vocês terem uma visão mais macro aqui do negócio da B3. E eu também vou estar lá falando mais de carreira.
Perfeito. Marcelo, falou alguma coisa? Quero falar, e acho que como estagiário da B3, né, Mari, fica bem mais fácil conseguir uma mentoria da Gabi, da Mari. Com certeza, gente. Muitas vantagens, só vi vantagem. A gente tem um programa de mentoria, assim, aqui dentro da B3, então, e todos os líderes, né, podem participar, ser mentores, e acho que é uma coisa que algumas empresas têm programas estabelecidos, mas como a Gabi trouxe a dica aqui, é algo também que pode acontecer organicamente, né? Então, o importante é vocês também mostrarem interesse, irem atrás, né? Eu também, quando tive uma mentora numa outra empresa que eu trabalhava, ela morava fora do Brasil, inclusive, eu liguei para ela e falei, olha, você quer ser minha mentora? Eu gosto muito do teu trabalho. Então, também acontece de uma forma orgânica, não esperem só isso vir da empresa, né? Perfeito, muito legal, Mari. E antes da gente ir para as considerações finais, vai estar passando aí na telinha de vocês alguns slides de como vocês podem solicitar ações de relacionamento como essas na nossa plataforma, né? Como eu disse anteriormente, é super fácil, basta que vocês se cadastrem enquanto representantes da organização estudantil e organização estudantil. E através da nossa plataforma vocês podem solicitar ações de relacionamento como webinars, treinamentos, mentorias, inclusive para B3, né? Então aproveitem muito essa oportunidade aí. É simples, rápido e de graça. Então nada melhor e tudo que os estudantes gostam, né? Então, pessoal, a gente também está deixando, né, na descrição os links das nossas redes sociais e também das redes sociais da B3. Nas nossas redes a gente está sempre atualizando, né, os webinars da semana, trazendo muito conteúdo bacana, inclusive relacionados a programas de estágio. Então, fiquem super à vontade aí para acessar a gente, seguir e fortalecer ainda mais a rede de vocês. Meninas, super obrigada, agradeço muito em nome do time Empower, de todo mundo que está assistindo aqui, vários elogios já no chat, então não tenho dúvidas de que o pessoal aprendeu muito e que foi super produtivo. Gabi, muito obrigada novamente por ter topado o convite, a disponibilidade. Mário, obrigada pela parceria de sempre. E agora eu queria deixar para vocês fazerem as considerações finais para a gente já fechar o nosso bate-papo. Vai lá, Gabi. Bom, queria agradecer de ter participado, de vocês terem me chamado. Vocês têm meu e-mail, que precisar, eu estou à disposição. Então, parabéns aí por toda a organização. Foi muito legal, muito bem conduzida. E Mari, parabéns também por essa ação dentro da B3. Obrigada, Gabi. Obrigada, gente, por vocês terem ficado aqui. Eu sei até que a gente passou aí um pouquinho do nosso tempo, mas a conversa foi boa. Então, queria agradecer vocês. Obrigada, Gabi, por ter topado esse convite, contribuiu bastante. E obrigada, né, Brenda, Massal, a todo o time da Empower. Como sempre, o evento impecável. E a gente, né, já está juntos aí nessa parceria já de um tempo e com certeza virão mais coisas boas por aí. E, pessoal, amanhã participem do bate-papo de carreiras, que também vai ser bem legal. Sem dúvidas. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Como a Mari disse, passamos do tempo, mas por um bom motivo, né? Foi ótimo. É isso. Esperamos vocês amanhã no bate-papo sobre carreira. E uma boa noite para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.